Hélio Schwartzman entre o espelho e a estátua. Um espelho da sociedade. É apenas isso que muitos idealizam para o direito. Boaventura de Souza Santos, por exemplo, a crítica da razão indolente contra o desperdício da experiência, afirma que a outra opção é o direito como estátua, algo que não seria bom. Mas eu pergunto o que fazer, quando temos de um lado, o reflexo assustador da sociedade disforme e do outro um Davi, de Michelangelo. Creio que o justnaturalismo ainda é o melhor fundamento para o que se quer com os direitos humanos, e não pude deixar de incluir o assunto na conversa com o filósofo e jornalista Hélio Schwartzman. Em sua coluna, na Folha Online, notícias cotidianas se transformam em ensaios profundos, mas didáticos, e a filosofia jurídica sempre aparece. Estender o viés para a entrevista, porém, sem Hélio nas rédeas, chegou a parecer um risco de texto árido, inacessível. Entediante, talvez. Whatever. Abordei ainda outros temas igualmente densos e assumi o tédio em potencial. Não só de reflexões literárias vive o leitor. Olá, Hélio. No texto, Uma Defesa de Bolsonaro, você opinou sobre o direito natural. Haveria uma noção do certo e do errado, intrínseca ao ser humano, ou o correto seria o espelho da prática momentânea. Teria o direito a função de ditar normas coerentes com essa noção natural, ou simplesmente acompanhar as mudanças sociais, sujeitando-se ao desenrolar da convivência humana? É uma mistura dos dois. A crer no modelo que a psicologia evolucionista está desenvolvendo, penso aqui especificamente nos trabalhos de Mark Hauser e Jonathan Haidt, temos algumas intuições morais de base biológica. Nenhuma sociedade do mundo aplaude o assassinato ou erige a desobediência em norma, por exemplo. Observadas essas regras muito gerais, tudo está sujeito a variações, moldadas pela cultura. Hannah Arendt também entende que os direitos humanos não são um dado, mas um construído coletivo. Segundo ela, quando alguém é destituído de sua cidadania, torna-se supérfluo e descartável, como na experiência do totalitarismo. Se, porém, os direitos humanos foram construídos, conclui-se obrigatoriamente que houve um momento inicial no qual o homem era supérfluo e descartável, nas próprias palavras de Hannah Arendt. Isso é aceitável? Objetivamente, ele é supérfluo e descartável. Nós é que criamos sistemas em que não o seja. E nem precisamos ir ao totalitarismo. Mesmo hoje, algumas culturas indígenas ainda praticam o infanticídio, por exemplo. Estamos no processo de tentar de fato universalizar os direitos humanos, mas é difícil, em especial quando lidamos com culturas muito desiguais. O que vamos fazer? Invadir a tribo Yanomami, para que não matem as criancinhas que julgam amaldiçoadas? Parece, atualmente, que há uma tentativa de conciliação da libertação de dogmas com a manutenção de alguns deles. Daí que Nietzsche conceba o prenúncio da cultura que está para vir, anti-utopicamente, como um regresso e um recomeço, nas palavras de Habermas. Como você explica essas amarras inevitáveis? Seria o sagrado selvagem, como denominava Roger Bastide. Somos inevitavelmente prisioneiros de nossa época, que é sempre o resultado de uma interação entre biologia e cultura. As amarras são as amarras do pensamento. Em vários textos, você se mostra um defensor da ciência convencional. Como encarar, nessa posição, o princípio da incerteza de Heisenberg? A realidade analisada é mesmo a realidade? A ciência é apenas a melhor descrição de um fenômeno que uma determinada época é capaz de fazer. A realidade entendida como noumeno, como sabemos desde Kant, não é acessível para nós. Temos de nos contentar com os fenômenos, que são em larga medida constituídos por nosso psiquismo. Abram-se aspas. A verdade científica é uma verdade fiduciária baseada na determinação da credibilidade dos cientistas e da genuinidade de suas motivações. Não há outras garantias mais objetivas do que esta fidúcia. Fechem-se aspas. Em outras palavras, para tornar mais claras as de Boaventura, as pessoas acreditam, porque viram no Discovery Channel, atire a primeira pedra, o leitor que realmente compreende o surgimento repentino de procariontes no caldo quinor primordial sabor coacervados. E você, de onde vem a sua confiança? Não há confiança.
É apenas uma descrição mais plausível para a origem da vida, do que um papai do céu criando tudo ex nihilo. Em Aquila Titicancas, O Segredo de Avicena, uma aventura no Afeganistão, você explorou o interesse universal pela descoberta arqueológica. Como explicar essa atração? É só uma historinha. E que segue modelos narrativos de outras histórias. São os topoi clássicos. Algum outro romance em vista? É difícil conciliar a ficção com o trabalho diário no jornal. Mas um dia ainda cometo outro romance.